Então, vamos para a questão 26. Aqui, na questão 26, eles dão para a gente essa figurinha aqui, né? Que basicamente ela mostra a evolução aqui dessa bacia, né? Do tempo 1 até o tempo 3. E daí o enunciado nos diz o seguinte: na figura acima, representa-se o desenvolvimento de bacias do tipo A. Rift abortado simétrico. B. Rift abortado assimétrico. C. Rift intracontinental assimétrico. D. Margem passiva simétrica. E E. Margem passiva assimétrica. Então, pensa aí um pouquinho. Se quiser pausar o vídeo, pause que eu vou continuar. Então, essa questão ela pode ser dividida em duas partes, porque nós temos que todos os itens aqui, primeiro estão nos falando que essas bacias são ou do tipo rift ou margem passiva, e na segunda parte desses itens ele está falando que ou é simétrico ou é assimétrico. Então, por isso eu coloquei esses dois itens aqui, meio que dividindo essa questão em duas partes. Então, vamos começar pela parte mais fácil, né, gente? Se é simétrica ou assimétrica. Eu meio que dei resposta ali, espero que vocês não tenham visto. Mas simetria. Simetria é o seguinte: se você escolher o centro de uma figura e colocar um espelho nesse centro dessa figura, a imagem que você está vendo tem que ser igual à imagem que está atrás do espelho. Nesse caso, obviamente não é a mesma coisa, né? Não é a mesma imagem. E a gente pode até ver isso aqui até por esse primeiro aqui descolamento incipiente. A gente já vê que isso aqui não vai dar uma coisa simétrica no fim, né? E é isso que acontece, porque nós temos aqui essa continuação dessa ruptura litosférica. Tem formação de semigrabens. Semigrabens são assimétricos, né? Por exemplo, esses caras aqui. E depois, no fim das contas, a gente tem uma configuração que não é espelhada, que não é simétrica. Então, só aí a gente já elimina, né, essas duas alternativas, a alternativa A e a alternativa D, porque fala que são simétricos. Então, vamos ver aqui o resto. Vou deixar aqui, gente. Então, vamos ver aqui qual que é a outra parte aqui das nossas alternativas. O que eles querem saber? Se isso é um rift ou se isso é uma margem passiva, tá? Então, um rift Então vamos para a parte 2 aqui dessa questão. O que eles querem saber nessas alternativas? Querem saber se é um rift, né? Ou se é uma margem passiva, basicamente. Então, eu coloquei esses itens aqui para a gente dar uma relembrada sobre o que esses termos significam. Quando a gente forma uma margem passiva, isso envolve basicamente dois estágios. O primeiro é a fase de rift, né, que acontece antes de que você tenha uma ruptura litosférica com a produção de nova litosfera. E você tem a fase drift, ou pós-rift, que acontece logo após o início do espalhamento oceânico, quando você está ali produzindo uma nova litosfera oceânica. A gente também tem um conceito interessante que é dos rifts abortados, que é uma das coisas que eles abordam aqui, né? Os rifts abortados, ou os aulacógenos, eles consistem em um sistema onde esse rifteamento cessa antes do espalhamento oceânico, beleza? Então, só pensando nessas definições, a gente já pode chegar na nossa resposta aqui, né? Porque se a gente olhar a evolução desse sistema aqui nesses três tempos,
a gente vê que existe aqui um sistema assimétrico, de rifteamento, só que isso evolui para quê? Para a criação de nova litosfera aqui. A gente tem um centro de espalhamento, a gente tem um centro de espalhamento aqui, a gente tem um manto exumado aqui, né? Então, isso não é um rift abortado e isso não é um rift intercontinental. Você já tem ali o centro de espalhamento. Então, isso só pode ser o quê? Uma margem passiva assimétrica, beleza? Isso aí representa o desenvolvimento dessa margem passiva assimétrica. Essa foi então a questão 26.